Prosseguindo na manchada história da Igreja Cristã, Irineu de Lyon, nascido cerca do ano 130 da Era Comum e falecido em 202 da Era Comum, divulga o dogma de que Maria permaneceu perpetuamente virgem, e é corredentora e salvadora ao lado de seu filho Jesus. Ambos conceitos são idólatras. O único Salvador é o Eterno. Isaías 43:11. Inicia-se a adoração à Virgem Maria, que passa a ser considerada a Mãe de Deus. Outra idolatria e blasfêmia sem igual, como se Deus tivesse mãe, se ele tivesse sido gerado, e ainda, pela sua criação. Vejamos. Para que Yeshua seja o verdadeiro Messias, conforme a predição profética, é necessário que ele seja filho carnal, descendente de Davi, sendo assim, descendente carnal da tribo de Judá, e consequentemente filho de Yosef, esposo de Miriam, conhecida como Maria. Caso contrário, não se cumpre nele o plano profético relatado nas profecias. Shaul, Paulo, confirma que Yeshua é filho de Yosef, descendente de Davi segundo a carne. Vejamos. Esse conceito de nascimento virginal é coisa que existe na mitologia e no paganismo, algo que Roma estava e está até hoje bem familiarizada. Yeshua, de forma alguma se torna pecador devido simplesmente por verdadeira semente igual ao sêmen de Davi, por parte de Yosef, o pai. Yeshua descende genealogicamente da tribo de Davi, e isto é crucial, pois a zera, sêmen, do homem é que define a tribo da criança. Por parte de Miriam, a mãe, Yeshua também tem parentesco com a tribo de Davi. No Tanar, o Mashiach tem que proceder da zera, semente, de Davi. Este é um fato incontestável. Toda a base doutrinária deve proceder do Tanar, e não o contrário disso. Assim, qualquer ideia encontrada no suposto Novo Testamento que entra em contradição com o Tanar deve ser rechaçada e refutada. Os Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos, ficaram conhecidos como Novo Testamento, de forma tendenciosa por Roma, como já vimos extensamente durante este documentário, que a intenção era de criar uma nova religião, e colocar tudo que tinha sido estabelecido como antigo e ultrapassado. Outro grande problema da Igreja Gentílica diz respeito ao abuso da interpretação alegórica. Os cristãos, que eram oriundos do paganismo, tentaram conciliar o pensamento judaico contido no Tanar com a filosofia grega, usando um método de exegese que extrapola a literalidade, ou até mesmo a alegoria do texto, quando o mesmo não é literal. Eis alguns exemplos históricos que a enciclopédia judaica nos traz. Uma tendência diferente foi notável entre os apologistas mais antigos do cristianismo, que alegorizaram o Antigo Testamento, mas consideravam o Novo absolutamente histórico. Justino Mártir é um deles, que ridicularizava as artificialidades da exegese judaica, Diálogo com Trifão, 113, 340, mas cuja sua alegorização das passagens do Antigo Testamento é completamente judaica, palestina e alexandrina. Assim, ele diz que Noé foi salvo pela madeira e pela água, mostrando que os cristãos são libertos do pecado da mesma forma pela cruz e pelo batismo. De fato, ele transforma todo o Antigo Testamento em uma tipologia de Jesus e do cristianismo, de modo que Trifão observa muito pertinentemente que a palavra de Deus era santa de fato, mas que as interpretações de Justino eram muito arbitrárias. Com o desenvolvimento gradual da Igreja Católica a partir do cristianismo primitivo judaico,
e do gnosticismo grego. A atitude da Igreja em relação ao Antigo Testamento também foi modificada, como mostra Clemente de Alexandria, ou mais fortemente ainda por seu discípulo Orígenes. O primeiro pai da Igreja a reverter os métodos de alegorismo de Filo, distinguindo entre o corpo, palavra literal, e o espírito, interpretação alegórica, das Escrituras. Ele encontra significado alegórico em porções proféticas e legislativas. Ele adota as regras alegóricas de Filo, e muitas de suas interpretações individuais. Ele também não consegue originar algumas exposições. Assim, os animais impuros que ruminam, mas são de casco indiviso, são os judeus. Os hereges são os de casco dividido, mas que não ruminam, enquanto aqueles que não possuem nenhuma característica são os ignorantes. Stromata, 5, 52, 7. 109. A intimidade de Orígenes com os palestinos o impediu de cair em tais exageros da tendência alexandrina, como marcou seu professor Clemente, e até um certo grau de apreciação histórica do Antigo Testamento se torna evidente. Mas o conflito em Orígenes, tão aparente em sua cristologia, entre o gnosticismo especulativo e a concepção histórica das Escrituras, impediu qualquer visão racional e consistente das Escrituras. Ele também deve ser responsabilizado pelos exageros grosseiros dos alegoristas cristãos que duram até os tempos modernos. Hilary, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho pegaram emprestado seu método alegorizante de Orígenes, que também originou a doutrina do tríplice significado das Escrituras, o literal, moral e místico. De Princípios, 4, 8, 11, 14. O seguinte pode servir como espécime de sua maneira. A narrativa de Rebeca no Poço é ensinar-nos que devemos recorrer diariamente ao pulso das Escrituras para encontrar Jesus. O faraó matou os meninos e preservou as meninas vivas, para mostrar que quem segue o prazer mata seu senso racional, masculino, e preserva o feminino, as paixões sensuais. Vemos claramente pensamento gnóstico, grego, e dualista na maioria dessas propagações de alguns dos pais, entre aspas, da Igreja. Clemente, ao dizer que as Escrituras não deveriam ser entendidas por todos, usa o mesmo entendimento de sociedades secretas como a maçonaria, sendo que a mesma vê a Bíblia como um livro de linguagem esotérica e simbólica. Mas as Escrituras dizem o contrário dessas falácias. Ora, se a Escritura é válida para ensinar a verdade, corrigir erros e nos mostrar a maneira certa de viver, logo é algo prático. Então leis, instruções práticas estão muito distantes de algo alegórico. Obviamente a Bíblia também tem linguagem simbólica, em profecias por exemplo, mas não se deve generalizar ou é tudo literal ou tudo alegórico. Deve-se contextualizar cada parte da Escritura com sua interpretação correta. Não existe mais de dois modos de interpretação escritural: ou a passagem é literal, para passar um ensino ou algum conhecimento, ou algo histórico, ou ela é figurativa, podendo ser uma alegoria ou uma parábola, para passar um ensinamento mais profundo ou uma profecia, por exemplo.
Iremos postar mais uma passagem agora do Tanar, para mostrar como essa do livro de Timóteo casa perfeitamente com a mentalidade bíblica e judaica. Vemos nessa passagem exposta anteriormente de Deuteronômio que está sendo falado de leis, cujo o povo de Israel deveria estar obedecendo e praticando. É impossível praticar algo alegórico, não é mesmo? Apesar de a interpretação correta admitir algum tipo de alegorização, esta possui limites estabelecidos, e não pode se constituir um cheque em branco, a ser preenchido ao albedrio do intérprete. O cristianismo pagão, fundado na filosofia grega, passou a deturpar as escrituras sagradas, criando fantasias que até hoje se encontram presentes. Atualmente, vários textos bíblicos são distorcidos, por meio de alegorias, para sustentar a maligna teologia da prosperidade, que prega o acúmulo de riquezas materiais na terra por meio da fé em Jesus. Entre aspas. Famosos pregadores proclamam: Jesus morreu para você ficar rico. Você é o Senhor e Deus é servo para lhe dar prosperidade. Muitas riquezas são sinais de muita unção. O pobre está vivendo debaixo de maldição. Todas estas afirmativas absurdas são extraídas de interpretações equivocadas das Escrituras, pautadas em abuso manifesto da interpretação alegórica. Já que o Tanar narra inúmeras promessas do Eterno ao povo de Israel, a solução dada pelos teólogos cristãos é alegorizar o texto e dizer que onde está escrito Israel deve ser lido igreja. Esta técnica aniquiladora das escrituras tem por objetivo legitimar o cristianismo como uma religião estabelecida por Deus, bem como a manutenção do poder social, político, religioso e econômico das igrejas. Mas esquecem que o Eterno diz que as bênçãos viriam por obediência aos mandamentos, e não por barganha, ou como se Deus fosse um gênio da lâmpada. E jamais, uma pessoa deve servir ao Criador, com segundas intenções em seu coração. Frank Viola, em seu livro, Cristianismo Pagão, compara a liturgia católica, com a protestante, evangélica. Pior que isso, embora Lutero falasse muito sobre sacerdócio de todos os crentes, ele nunca abandonou a prática de ordenação do clero. De fato, sua crença era tão forte em um clero ordenado que escreveu: o ministério público da palavra deve ser estabelecido pela ordenação santa como a mais importante das funções da igreja. Sob a influência de Lutero, o pastor protestante simplesmente substituiu o sacerdote católico. Enfim, a liturgia de Lutero era nada menos que uma versão truncada da missa católica. A missa de Lutero detinha os mesmos problemas da missa católica. Os paroquianos continuaram sendo espectadores passivos, com exceção de poderem cantar, e toda a liturgia era dirigida por um clérigo ordenado, o pastor tomando o lugar do sacerdote. De onde surgiu o sermão cristão? Vejamos o que nos diz Frank Viola.
O sermão do púlpito não é o equivalente à pregação encontrada nas Escrituras. A prática do sermão não é encontrada no judaísmo do Antigo Testamento. Não é encontrada no ministério de Jesus, nem na vida da igreja primitiva. Além disso, Paulo disse aos gregos convertidos que ele próprio recusou ser influenciado pelas formas de comunicação utilizadas pelos pagãos de seu tempo. O sermão é uma vaca sagrada concebida no ventre da retórica grega. Nasceu na comunidade cristã quando os ex-pagãos, agora cristãos, começaram a levar seus estilos de oratória para a igreja. No século III era comum o líder cristão proferir sermões. No século IV virou norma. O cristianismo absorveu sua cultura circundante. Quando o pastor sobe ao púlpito exibindo sua veste clerical e proferindo seu sermão sagrado, ele exerce o papel do antigo orador grego. Todos os elementos pagãos referidos estão presentes tanto na teologia católica quanto na protestante, evangélica, já que os gentios cristãos se afastaram dos netzarim, nazarenos, por meio de ensinos heréticos e não judaicos de Inácio de Antioquia, e com o passar dos anos foi só aumentando a apostasia. Todos os fundadores do cristianismo pregaram a separação entre gentios e judeus, porquanto, se a união permanecesse, seria extremamente difícil que heresias se alastrassem. No final, a fé de Yeshua e de seus talmidim, discípulos, foi substituída pelo cristianismo pagão, cujas doutrinas são estranhas às escrituras sagradas. João Crisóstomo, nascido aproximadamente no ano de 347 da Era Comum, e falecido no ano de 407 da Era Comum, foi um arcebispo de Constantinopla, e um dos considerados mais importantes pais da Igreja. Ele tinha visão antissemita. Ele dizia várias coisas negativas e falsas em relação aos judeus. Mas a sinagoga não é apenas um bordel e um teatro, também é um covil de ladrões e um alojamento para animais selvagens. Ele também disse que os judeus não conhecem ao Criador, que sinagogas são antros de idolatria e habitações de Satanás. Se, pois, os judeus não conhecem o Pai, se crucificaram o Filho, se rejeitaram a ajuda do Espírito, quem não deveria se atrever a declarar claramente que a sinagoga é uma habitação de demônios? Deus não é adorado lá. O céu proíbe. A partir de agora, continua sendo um lugar de idolatria. Mas ainda assim algumas pessoas prestam homenagem a ele como um lugar sagrado. De fato, a sinagoga é menos merecedora de honra do que qualquer pousada. Isto é não apenas um local de hospedagem para ladrões e trapaceiros, mas também para demônios. Isto é verdade não apenas nas sinagogas, mas também nas almas dos judeus, como tentarei provar no final da minha homilia. João Crisóstomo ainda diz que se deve odiar os judeus, pois eles trouxeram os livros de Moisés e dos profetas à sinagoga, não para honrá-los, mas para ultrajá-los com desonra. Quando eles dizem que Moisés e os profetas não conheciam a Cristo, e nada disseram sobre sua vinda, que maior indignação eles poderiam fazer com esses homens santos do que acusá-los de não reconhecerem seu mestre, do que dizer que esses profetas santos são parceiros de sua impiedade. E é assim que devemos odiar ainda mais eles, e sua sinagoga por causa de seu tratamento ofensivo àqueles homens santos. Você deve aplicar o mesmo argumento à sinagoga. Mesmo que não haja ídolo por lá, ainda há demônios que habitam o local. E digo isso não apenas sobre a sinagoga aqui na cidade, mas também sobre a de Dafne, pois em Dafne você tem um lugar de perdição mais perverso, que eles chamam de matrona. Ouvi dizer que muitos dos fiéis vão para lá, e dormem ao lado do lugar. Também considerava todo judeu culpado de decídio, crime de ter assassinado o próprio Deus. Ainda eram os judeus que eram idólatras. Mole. Mataram o filho do seu senhor. Você tem a ousadia de entrar com eles sob o mesmo teto.
Depois que ele foi morto, ele amontoou tanta honra em você que fez de você seu irmão e co-herdeiro. Mas você o desonra tanto que honra os que o mataram na cruz, que observa com eles a comunhão das festas, que vai a seus lugares profanos, entra em suas portas imundas, e participa das mesas dos demônios. Pois estou convencido a chamar o jejum dos judeus uma mesa de demônios porque mataram a Deus. Se os judeus estão agindo contra Deus, eles não devem estar servindo aos demônios. Jerônimo, nascido aproximadamente em 347 da Era Comum, e falecido em 420 da Era Comum, que criou a tradução Vulgata da Bíblia e escreveu sobre as sinagogas. Se você chamar a sinagoga de bordel, um antro de vício, o refúgio do diabo, fortaleza de Satanás, um lugar de depravação da alma, um abismo de todo desastre concebível, ou qualquer outra coisa mais que você disser, você ainda estará dizendo menos do que ela merece. E foi com estes homens de Deus, entre aspas, que a religião cristã cresceu e se desenvolveu durante os primeiros séculos depois da morte de Yeshua.